Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Matemática para o Banco do Brasil. Sou o professor Mário Cavarém. Chuchu, estou esperando você, Chuchu, aqui com a gente na Faculdade Guerra para você poder aprender tudo para a sua prova. Bora lá comigo, bora lá? Vamos fazer uma revisão excelente de matemática para você gabaritar a sua prova. Tranquilo? Vem na tela aqui comigo, bora lá? Então, olha só. Dentro do conjunto numérico, nós temos lá na matemática a primeira classe de números, né? Essa primeira classe de números, ela é representada pelos números naturais. O que é os números naturais dentro da matemática? Representado pela letrinha N, com duas perninhas aqui, só um pouquinho aqui que a nossa mesa deu um tilt, mas a gente conserta agora, faz parte. Então, olha só, eu tenho os números naturais. Dentro dessa classe dos números naturais, eu vou ter o conceito dela. Qual é o conceito dela? São todos os números inteiros e positivos. Olha que legal. Então, eu tenho os números naturais, que são os números inteiros e positivos. O que é um número inteiro? Ele pode ser divisível, né? Ele pode ser divisível. Tranquilo? Positivo. Positivo é o sinalzinho nosso lá de mais. Quem são esses números, professor? Então, olha só, em um conjunto eu posso representá-lo na fórmula que nós chamamos ela de forma tabular, tá ok? Essa forma tabular, ela vem entre chaves, tá? Você vai observar que vai aqui, ó, conjunto A, exemplo, tá? Vem entre chaves. Os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Esse símbolo da reticência indica infinito, tá ok? Então, bora lá. O que é uma coisa infinita? Infinito. E uma coisa finita. E aí, bebê? Infinito, infinito. Você vai falar assim, ah, professor, é fácil. É aquele que não tem fim. Opa, é isso mesmo. É tudo aquilo, é tudo aquilo, tá? Toda a sequência, tá? Deixa eu apagar aqui. É toda a sequência que, né, não tem fim. Beleza? Deixa eu colocar tudo não. Deixa eu colocar assim, que não tem fim. Tranquilo? Então, não tem fim. Tranquilo até aí? Então, eu posso seguir ali, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Vou morrer contando e não vai acabar. Por isso que é infinito, não tem fim. E pode ser representado o infinito com essa simbologia aqui, ó. Muita gente faz uma tatuagem aí, colocando aí o símbolo do infinito. O Arthur tá morrendo de rir aqui, o nosso câmera aqui, ó. Eu acho que ele tem um símbolo do infinito nele aqui. O que vocês acham? E o finito, pessoal, e o finito é o que nos importa. Por quê? Ele é um intervalo do tempo, tá? Então, eu tenho um intervalo dos números, certo? O que é esse intervalo dos números? Então, ele começa, por exemplo, eu quero contar de 1 até 10. Opa, de 1 até 10. Eu comecei em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou parar no 10. Então, eu tenho um limite para aquilo, né? Eu tenho um intervalo dos números ali. Começo no 1, termino no 10. Ok? Dentro dos naturais também, a gente define o que é par e o que é ímpar. Ah, professor, tá fácil, eu sei o que é isso daí. Então, bora lá então. Olha só, o par são todos os números que podem ser divisíveis e vai dar um número inteiro. Por exemplo, se eu dividir o número 2, tá? Se eu dividir o número 2 por 2, por exemplo, por 2, ok? Eu vou encontrar o número 1. Perfeito? Se eu pegar o número 4, por exemplo, e dividir para 2, vai me dar o número 2. Se eu pegar o número 6 e dividir para 3, vamos mudar o número, dividir para 3, vai me dar o quê? Quanto que é? 2. Perfeito? Então, todo número que eu consigo dividir e dar um número inteiro, ele é par. Perfeito? E o que é o número ímpar? O que é o número ímpar? Ímpar. Veja bem, o número ímpar,
eu só consigo se eu dividi-lo, por exemplo, o número 1, certo? Se eu dividi-lo por 1, ele vai me dar 1, vai me dar um número inteiro, perfeito. Mas se eu dividir ele qualquer outro número, se eu dividir ele por um número par, por exemplo, olha só, se eu dividir por 2, ele vai me dar 0,5. Então, ele não me dá um número inteiro, perfeito? Por isso que ele se torna-se ímpar. Aí, o ímpar nós temos o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, pode ser divisível por mais de vários números ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, essa primeira parte, olha só que legal, eu tenho os números naturais, são todos números positivos, olha o tanto de coisa. Bora lá, deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. Então, esses números positivos, tá? Eles podem me trazer o que também? Veja só, deixa eu apagar tudo aqui. Ótimo! Veja, então lá nos naturais, que são todos os números inteiros positivos, você também tem o quê? Veja bem, aqui que começa a geração dos números, as operações. Então, quais são as contas que nós podemos utilizar aqui? Você tem a adição, você tem a subtração, você tem a multiplicação, vou fazer um asterisco aqui, você tem a multiplicação e você tem a divisão, correto? Essas são as operações. Quem eu resolvo primeiro em uma expressão? Quem é que eu resolvo primeiro numa expressão? Resolvo primeiro multiplicação e divisão, quem vier primeiro. Depois eu resolvo adição e subtração, quem vier primeiro, tá? Exemplo, a continha tivesse lá, 2 vezes 5 mais 6. Quem eu resolvo primeiro? A multiplicação, tá? 2 vezes 5, 10, mais 6, 16. Perfeito? Então, a ordem, ela importa? Importa, claro que importa. Foi daqui, foi a geração dos números. Então, eu identifiquei que é uma coisa infinita, identifiquei o que era infinito, depois, identifiquei se era par, se era ímpar, beleza? E eu sei que a operação com esses números, as expressões que vêm de conta com esses números, importa para mim a ordem de resolução. Resolve-se primeiro numa expressão adição e subtração, é negativo, multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Vou dar um exemplo mais específico. Olha só, se eu tivesse 10 mais 20 menos 15, tá? Mais 2 vezes 3. Olha o tamanho da conta, não importa. O que eu preciso, todos eles inteiros e positivos, certo? Não, professor, tem um negativo aqui. Tem. É só o exemplo que eu tenho que dar para vocês. Então, olha só. Eu resolvo primeiro a multiplicação, não importa a conta. Deixa eu até colocar ele positivo aqui para não confundir vocês. Então, eu resolvo aqui primeiro a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Para depois adicionar tudo. Quanto que é 10 mais 20? 30, né? Mais 15 mais 6. Quanto que é 30 mais 15? Ah, professor, é 45. Mais 6, vai me dar quanto aí? 51. Boa ideia. Para de pensar em bebidas, você tem que passar na prova, gurizada. Vamos embora. Beleza? Então, aqui é a geração dos números naturais. A partir dos números naturais, já que a gente já citou ali um número negativo, eu quero que vocês entendam uma coisa. Veja bem, dentro dos números naturais, a partir dos números naturais, você também tem o que nós chamamos de números inteiros, tá? Então, lá na geração dos números, você tem os naturais, certo? Depois dos naturais, você tem mais um conjunto, é o que nós chamamos de inteiro. É representado pela letrinha Z, tá? O que são os inteiros agora? E além dos positivos dos naturais, você tem todos os números positivos e negativos, certo? Inteiros. Olha a importância do conceito. Então, veja bem, lá você tem, vou fazer de caneta diferente, tá? Lá você tem os naturais, certo? Os naturais, certo? E dos naturais você tem os inteiros agora, que são todos os números positivos e os números negativos. Bora, chuchu! Eita! Professor, por que você fica falando chuchu o tempo inteiro? Chuchu é aguado, ruim, que nem a matemática, mas depois você vai comendo muitas vezes, vai descendo até que bacaninha, você sente até saudade de comer. E chuchu tá caro, viu?
Então trate de passar logo no banco aí. Beleza? Então, olha só. Então, eu tenho todos os números naturais, que são todos os números positivos. Eu tenho os números inteiros, que são os positivos e negativos, certo? O que que eu posso extrair aqui dos números inteiros? Primeiro, veja bem agora, tá? Dentro da operação, você tem o famoso jogo de sinais. Quantos jogos de sinais vocês acham que a gente tem? Olha só, nós temos 4 jogos de sinais, perfeito? Lá para aquela continha que a gente estava fazendo nos naturais, tá? Para subtração e adição, nós temos um jogo de sinal. Para multiplicação e divisão, nós temos outro jogo de sinal. Então, são 2 jogos de sinais. Vamos ver cada um deles, beleza? Os números positivos e negativos. Quem são esses números positivos e negativos antes de ver o jogo de sinais aqui? Só para vocês terem ideia. Então, olha só. É como se eu estivesse falando que dentro dos inteiros, você tem infinitamente, tá? Você tem menos 3, você tem menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinitamente para o positivo. Tranquilo? Essa é a sequência de números. Pode ir infinitamente tanto para o lado negativo, como pode ir infinitamente tanto para o lado positivo. Tranquilo? Agora, o que eu quero que vocês saibam aqui? O que a gente pode extrair? Primeiro, existe algo dentro da matemática que nós chamamos de números simétricos. Pode estar em algumas questões do concurso, tá? Simétrico é o que nós chamamos de simétrico, tá? O oposto. Ok? Simétrico oposto. O que é? São números iguais, por exemplo, menos 2 e mais 2. Menos 2 e mais 2. São números iguais e sinais diferentes. Beleza? Tranquilo até aí? Por que eu estou falando isso? Porque se eu adicionar eles, fazer a operação com eles, um positivo e um negativo, o resultado sempre vai dar 0. Beleza? É a primeira coisa que eu preciso dali. Certo? Antes de entrar no jogo de sinal. Então, eu tenho os números simétricos. O que são os números simétricos? São números iguais, sinais diferentes. Tá? Pega no exemplo da vida aí. Quem tem parente aí que são gêmeos? São 2 gêmeos idênticos, porém têm personalidades o quê? Diferentes. É a mesma coisa na matemática. Eu tenho números iguais e sinais diferentes. Só o ouro da Bahia. Beleza? O que eu posso extrair daqui também? Ora, eu tenho que observar. Porque, veja bem, quem é maior? Menos 3 ou menos 1? Quem é maior? O que vocês acham? Quem é o maior número? Menos 3 ou menos 1? Vocês já viram isso. Veja bem, maior número é o menos 1. Ué, professor, tá doidão. Né não, bebê? Olha só o que acontece aqui. Por que ele é maior? Porque ele está mais próximo do 0. Então, o número negativo, né, mais próximo do zero, maior ele é. Certo? Então, o número negativo, quanto mais próximo do 0, maior ele é. Então, quem é maior? Menos 5 ou menos 2? Menos 2, porque ele está mais próximo do 0. Ele está indo para o lado positivo. Então, sempre a gente lê da esquerda para a direita. Beleza? Tranquilo? Então, agora sim, com base nisso, eu tenho um número simétrico. Já sei que eu posso fazer operações com número negativo e com número positivo. Beleza. Se eles forem iguais, o resultado já dá 0. Ótimo. Quem é o maior número dos negativos? É aquele que está mais próximo do 0. Ótimo. Você já sabe bastante. Certo? Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu vou fazer de canetinha diferente. Certo? O jogo de sinal, falei para vocês que ele tanto é para adição e subtração quanto multiplicação e divisão. Primeiro, vamos ver para menos e mais, adição e subtração. Tranquilo? Olha só, numa continha, se eu tivesse assim, ó, menos 2 com mais 3. Olha só, eu estou operando. Eu tenho R$3 e estou devendo 2. Beleza? Então, eu tenho a noção do seguinte. São números com sinais diferentes. Qual é a regra? A gente subtrai os números. Quanto que é 3 menos 2?
Quanto que é 3 menos 2? Você vai subtrair os números. 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar 1. E eu vou observar qual é o maior número. O maior número é o 3, certo? É o 3. Ele está positivo ou está negativo? Ah, professor, ele está positivo. Beleza, então o resultado é positivo. Ok? Vamos fazer o contrário agora. Se eu tivesse mais 3 e menos 5, por exemplo. Mais 3 e menos 5. Sinais são diferentes, sinais são diferentes. O que a gente vai fazer com sinais diferentes? Diga aí, subtrai o número. Quanto que é 5 menos 3? Ah, dá 2. Tranquilo. Então, aqui é a subtração dos números. Ok? 5 menos 3, 2. E quem é o maior número, 3 ou 5? Ah, professor, é o 5. Ok, o sinal dele está positivo ou está negativo? Ah, está negativo, então o resultado é negativo. Então, eu tenho menos 2. Show de bola. Tranquilo até aí? Show, show, show. Pera aí, professor, eu quero entender mais. Então, bora. Deixa eu apagar aqui, pegar mais espaço para a gente fazer mais exemplo. Nós estamos na correria. Eu quero ver você gabaritando a prova. Não vai ter dificuldade com continha. Perfeito? É necessário fazer esse tipo de continha. Para você que está mais avançado, que isso aqui é fácil, que nem chuchu na serra, tá? É tranquilo. Beleza? É tranquilo, porém, a gente erra não é nas fórmulas. A gente acaba errando na prova é por excesso de conhecimento, certo? E dá aquele famoso branco. Nossa, quanto que é 7 vezes 9? Aí você vai lembrar do teu pai que te batia pra decorar a tabuada. Não, professor, ninguém apanhou aqui, não. É, a minha época eu apanhava. Brincadeira, apanhava não. Papai, perdoa, apanhava não. O professor é doidinho, né? Mas dá certo, tá? Então veja bem. Olha só. O jogo de sinal que envolve quem? Envolve a parte da adição e a parte da subtração. Então bora lá. Então subtração e adição. Então eu dei 2 exemplos. Então, vamos formalizar isso aqui. Jogos de sinais. Como é que é feito o jogo de sinal? Certo? Sinais, ó, sinais diferentes, simbologia do diferente, sinais diferentes, tá? Subtrai e conserva o sinal do maior número. Só o ouro. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Exemplo. Bora lá no exemplo, tá? Veja bem, se eu tivesse aqui, dei 2 exemplos. Vamos lá, vamos mudar o número. Menos 10, mais 20. Então, o que eu vou fazer? Subtrai os números, sinais são diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Um é positivo e o outro é negativo. Então, bora lá então, olha só. Como é que a gente faz aqui então? Quanto que é 20 menos 10? Ah, professor, isso é fácil, isso é 10. Beleza. Agora, quem é o maior número? Número, 20 ou 10? Ah, é o 20, o sinal dele que está na frente. O sinal dele é positivo ou negativo? Positivo. Então, o resultado é positivo. Pode ficar assim ou pode ficar só o 10. Não tem problema. Ok? Também a representação dos naturais. Ele sem nada na frente, ele já é positivo de natureza, porque é os naturais. Perfeito? Então, olha só que loucura. Se eu tivesse aqui, então, olha só, menos 20 e mais 10 agora. Vamos inverter os sinais. Veja, os sinais são diferentes, que nem o nosso conceito. Os sinais são diferentes, certo? Sinais são diferentes. Beleza. Com sinais diferentes, você tem o quê? Veja bem, subtrai os números. Quanto que é 20 menos 10? 10, professor. Ok. Quem é o maior número, 10 ou 20? É o 20. Beleza, o sinal dele está positivo ou está negativo? Está negativo. Então, o resultado é negativo. Menos 10. Fácil ou difícil? Muito fácil. Tranquilo? A gente vai precisar disso. Então, olha só, Chuchu. A gente viu com sinais diferentes. Aí é top demais. Nossa, é Chuchu descendo a serra. Vamos lá, vamos gabaritar essa prova. Veja só. Então, o que nós estamos vendo? Ao jogo de sinal
quando a continha ela envolver o quê? Ela envolver, tá? Uma subtração ou uma adição, tranquilo? A gente viu com sinais diferentes. Agora tem outro conceito dentro dele, com sinais iguais. O sinal agora é igual. Não é diferente, é igual, tá? Quando os sinais forem iguais, em vez de subtrair, você vai somar. Somar e conservar o sinal. Ok? Conservar o sinal. Beleza? Então, você vai somar e conservar o sinal. Exemplo. Vamos mudar a corzinha aqui. Olha que legal, tá? Exemplo. Se eu tivesse assim, veja bem, menos 3 com menos 4, certo? Menos 3 com menos 4. Os sinais são iguais, Chuchu. Quanto que é 3 mais 4? Ah, professor, é fácil. É 7. Os dois sinais não estão negativos, então o resultado continua o quê? Negativo. Por isso que a gente fala que conserva o sinal, certo? Vamos dar outro exemplo. 20 mais 3. Aí ficou fácil. Se não tem nada, ele já é positivo de natureza, é um natural. Então, 20 mais 3, 23. Continua positivo. Então, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, isso, bebê, olha só, dentro dos números inteiros, olha o tanto de coisa dentro dos números inteiros. A gente viu que eles podem ser simétricos, são positivo e negativo. Olha que interessante agora. Agora você vai entender bacana o que é o simétrico. Quando eu faço assim, ó, eu pego menos 2 e mais 2. Ó, sinais diferentes, é outra regra, né? Sinais diferentes. Conserva, subtrai e conserva o sinal do maior. Mas olha só, não precisa, porque quando a gente faz 2 menos 2 vai dar 0. Então, por isso que numa operação você já pode cortar números iguais e sinais diferentes, porque o resultado deles sempre vai dar 0. Beleza? É um detalhe importantíssimo. Ajuda na hora de resolver o cálculo de vocês. Tranquilo? Beleza, beleza. Então, olha só. Agora você vai ver o seguinte. Veja bem, não perde o foco não, bebê. Ó, lá você viu que tem, dentro do conjunto, você tem os naturais, representados, são todos números positivos e inteiros, certo? Você tem quem agora? Os inteiros. Os inteiros são os positivos e negativos. E aqui só os positivos. Beleza? Então, são todos os números. Beleza, nós estamos vendo o jogo de sinal. A gente viu um jogo de sinal específico. A gente viu para adição e subtração. Agora, o nosso jogo de sinal, ele vai envolver outra operação. É a multiplicação, vou representar pelo asterisco, tá ok? Multiplicação e divisão. Perfeito? Olha, agora aqui ele é cantado, é aquele que você aprendeu lá no colégio, mais com mais, menos com menos, mais. É o que você aprendeu lá no colégio. Você aprendeu assim, ó, mais com mais vai dar mais. Ah, professor, esse eu lembro. Menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos com mais vai dar menos. Ou seja, sinais diferentes, tá? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Né? O jogo de sinal. Quando eu tenho um positivo e um negativo, o resultado vai ficar negativo. Quando você tem sinais iguais, o que você vai fazer? Se eu tenho um positivo, o resultado é positivo. Se eu tenho um negativo, o resultado é negativo. Na prática, como é que isso funciona? Bora lá. Professor, é a mesma coisa do outro. Não é. Olha só, não é. Veja só. Se eu tivesse assim, ó, menos 2, tá? Vezes 4. Professor, por que você colocou um parênteses e um colchete? Porque o parênteses e o colchete indicam multiplicação. Então, quais são as simbologias para a multiplicação? É o pontinho, tá? Pontinho, e aí, o pontinho, certo? O asterisco indica multiplicação lá na informática, mas indica multiplicação também aqui. Você tem o parênteses indica multiplicação, colchete indica multiplicação, as chaves indica multiplicação, o X da Xuxa indica multiplicação,
Então, são várias simbologias aí, pode aparecer na sua prova. Então, eu tenho um número positivo aqui, porque ele é natural. Então, menos com mais, menos. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Então, o resultado é menos 8. Vamos para outro exemplo? Outro exemplo, bebê. Outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo. Veja só. Veja só. Vamos fazer com sinais iguais. Se eu tivesse aqui, ó, menos 3, tá? Vezes, pontinho, é um pontinho. Esse aqui é um pontinho. Vezes, vou botar aqui menos 8. Olha só a operação. Menos 3 vezes menos 8. Então, veja. Deixa eu tirar esse menos 8 aqui para não confundir vocês. Depois você vai ver essa aula aqui e vai falar, ih, esse menos 8 lá de cima. Tem nada a ver, tá? Eu vou colocar aqui menos 7. Pronto. Olha só o exemplo. Menos com menos, mais. 3 vezes 7, 21. Então, o jogo de sinal ele é cantado. Mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos com mais, menos. Dá para até um funk aí, não dá? Professor, tu é doido, sou doido. Tu já viu matemático são? Não existe, beleza? Então, os números inteiros, ele me traz tudo isso, tá? Além disso, me traz algumas simbologias, tá? Me traz algumas simbologias. A gente vai trabalhar a simbologia já. Ok? Vou apagar tudo aqui e nós vamos aumentar mais o nível um pouquinho, tranquilo? Então, olha só. Agora, veja só. Nós vimos os naturais e da zinca aqui não. Bora lá. Olha só. Nós vemos os naturais. Os naturais são todos números positivos. Nós vimos que nós temos aqui, ó, os inteiros, representado pela letrinha Z, que é os positivos e negativos. Beleza? E agora, bebê, ó, nós temos os racionais. Os racionais representados pela letrinha Q. Aqui dentro, nós temos uma especificação. Veja só. Muita gente visualiza de maneira errada. Por quê? Veja, ele está agregando, ele está contido lá dentro, tanto os naturais como os inteiros. Pode ser, então, positivo, negativo, pode ser número inteiro também, os racionais. Mas ele é conhecido por apresentar mais dois detalhes. Eles apresentam as frações, certo? E apresentam os números decimais. Então, além dos inteiros, agora vai entrar as frações e decimais. Professor, eu não me recordo bem. Recorda assim, bebê. Fração, meio, tá? Números decimais, 0,5. Beleza? Então, eu tenho as frações e tenho os números decimais. Agora começa a brincadeira. Porque a tua banca lá do teu concurso, ele adora misturar tudo isso, trabalhando com as frações e decimais. E aqui a gente vai aprender muita coisa aqui agora, certo? Então, vamos começar pelo tópico aqui. Deixa eu apagar aqui, certo? Você já sabe que é fração e decimal, ok? Agora, vem comigo aqui, então. Veja bem, vou até mudar a cor. Primeiro que a gente precisa ver, certo? São as frações. Ah, professor, eu nunca aprendi as frações. O que eu preciso saber das frações? Então, vamos lá, então. Primeiro, as frações, vou colocar em letra aqui, certo? As frações, elas recebem nomes para cada parte que ela executa. Ela é uma divisão. Veja só, o A está sendo dividido por B. Ou seja, toda vez que você olhar uma fração, você vai observar uma divisão. Ok? Então, toda vez que você lembrar de fração, você vai lembrar de divisão. Beleza? Então, olha só, em cima você tem o que nós temos o numerador. E embaixo nós chamamos ele de denominador. Beleza? Então, você tem o numerador e tem o denominador. Tranquilo? Olha só. Por que que os inteiros fazem parte dos racionais? Com uma fração. Vamos dar um exemplo aqui. 4, deixa eu colocar aqui a caneta de cor diferente.
4 sobre 4. Ele é um inteiro, apesar que também ele é uma fração. Por que o senhor sabe que 4 sobre 4 é um inteiro, professor? Olha só, porque ele vai dar 1. 4 dividido para 4 vai me dar 1, vai me dar um número inteiro. Ele é um número inteiro. Mas esse 4 ele pode ser representado de maneira diferente. Dentro desse 4 sobre 4, eu posso pegar só 1/4 dele. O que é 1/4? De 4 partes que ele é dividido, eu pego uma. Certo? Eu posso pegar 2/4 dele. Ou seja, eu pego 2 partes de 4 que está sendo dividido. Eu posso pegar também 3/4 dele. 3 partes que está sendo dividido. Posso pegar também aqui, ó, 4/4, que é a parte inteira dele. Então, eu tenho uma parte inteira dele. E tenho toda a parte fracionada. Por isso que está dentro dos racionais os inteiros. Fácil demais. Por que eu estou falando isso? Veja só, veja só. Se eu tivesse 3/4 de mulheres, 3/4 de mulheres, né? 3/4 de mulheres, perfeito? De um inteiro, qual seria a representação dos homens? Então, veja, olha, o inteiro é 4/4, certo? Importante você entender isso, bebê. É bebê que vai trabalhar no BBB. Pessoal, que piada de quinta série. Ah, Chuchu, bora, larga de ser pobre. Vou ficar rico, certo? 25% de PL aí no final do ano aí do Banco do Brasil. Vai ficar ricaço. Vai poder andar de Jetta. Ah, professor, é caro demais. Beleza. Como a gasolina tá cara, vamos andar de mob. Mas vamos comer camarão. Bora lá. Então, veja só, se tivesse uma questão para você lá da Sanskrit Hill, expert nisso aqui, tá? Se eu falasse que eu tenho uma representação de 3/4 de mulheres, 3/4 de mulheres, presta atenção agora, 3/4 de mulheres, perfeito? E desses 3/4, tá, que eu estou utilizando, do inteiro, vai ficar faltando quanto para completar o inteiro? Eu tenho 3/4. Falta quanto para completar o inteiro? Falta 1/4. Concorda comigo? Porque se eu pegar 3/4 mais 1/4, vai me dar o inteiro aqui, que é 4 sobre 4. Então, seria a representação de homens, por exemplo, se eu relacionasse no exemplo mulheres e homens. Olha que loucura, hein? Olha que loucura. Beleza até aí? Então, vamos lá, vamos seguir. Força. Professor, começou a embaralhar. Começou nada. Veja só. Então, nós temos aqui dentro das frações muita coisa. Vamos dar mais outro exemplo aqui. Deixa eu dar outro exemplo aqui para você. Você vai entender agora legal. Veja só. Vamos supor que eu represente um número. Eu representasse vocês aqui por 5/4. 5/4 de vocês estão fazendo a prova do BBB, certo? 5/4. E esses 5/4 aqui, tá? 5 partes de 4, não é isso? 5 partes de 4. Tranquilo até aí? Deixa eu mudar aqui o exemplo. Pera aí, deixa eu mudar o exemplo, senão vai dar errado. Pera aí. Facilitar para a memória de vocês. Deixa eu tirar esse 4 aqui, que foi o exemplo da questão anterior. Eu não quero esse número, não. Deixa eu representar aqui. Pronto, 6/7. 6/7 estão fazendo a prova. Certo? 6/7 estão fazendo a prova. Beleza. E eu falo assim, olha, de 100% de total que estão fazendo a prova, total, 6/7 foram as pessoas que foram aprovadas. Beleza? Foram aprovadas. Qual seria o número de reprovados? Qual seria o número de reprovados? Se eu falo para vocês que 6/7 são os aprovados, qual seriam os reprovados? Aí você vai falar assim, eita fé, o Chuchu é doido, mas ele é fera. Olha só que loucura. Ele falou que o inteiro é 7 sobre 7. Certo? O Chuchu falou isso para mim. Falou assim, olha, 7 o inteiro é representado por números iguais. Então, é 7 sobre 7. Se o meu denominador é 7, então em cima tem que ter 7 para formar um número inteiro. Perfeito? Se eu tenho 6 de 7, vai ficar faltando para completar aqui o quê? 1 de 7.
Olha que legal, bebê! Olha que show! Então, o número de reprovados é 1/7 dos 6/7 de aprovado. Juntando os dois, os reprovados e os aprovados, eu tenho o meu inteiro, que é 7/7. Isso é representação dentro de questão. Perfeito? Perfeito? Ótimo. A partir daí, olha aqui que vem falar os números racionais. Deixa eu apagar. Já pegou a ideia das frações. Ótimo. Só que as frações não é só isso, certo? As frações aqui, elas trabalham também com a divisão. Falei para vocês, não é? Então, ele trabalha também com as operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, vamos ver como ela age, como ela vai agir, tá? Dentro de quê? Peraí. Ei, Goiás, velho. O professor é lá de Goianésia. Aí, veja só, a loucura do professor. Quem é do Goiás só faz cagada, certo? Só escuta sertanejo e às vezes é corno. Às vezes, eu não sou corno, não. Professor maluco. Veja só, eu tenho negativo e positivo, ou seja, eu tenho a conta de subtração e a conta de adição. Só que a gente vai trazer isso agora para a fração, perfeito? E aplicando junto com o jogo de sinais. Olha que loucura. Bora lá, vamos aprender muita coisa agora. Beleza. Presta atenção, toda vez que você tiver uma operação de subtração e adição, você é obrigado a tirar o MMC. Toda vez que você tiver adição e subtração, você tem que tirar o MMC. Vou repetir. Toda vez que você tiver fazendo adição, subtração de fração, você tem que tirar o MMC. Exemplo, tá? Se eu tivesse assim, ó, 2/3 mais 4/5. Eu estou adicionando duas frações. Então, eu sou obrigado a tirar MMC. Ah, não, professor, eu aprendi lá no colégio lá que o MMC eu tenho que pegar todos os denominadores que estão embaixo, e fatorar esses números. Mas lá no concurso eu vou ter que ficar fatorando todo mundo? Não. Chuchu está aqui para adiantar. Todo mundo vai fatorar, vai perder tempo e você não vai fazer isso. Presta atenção. Eu vou apagar o exemplo e nós vamos aprender uma manha aqui de tirar o MMC de fração. Tranquilo? Rápido e prático. Vou fazer até de cor diferente. Certo? Para calcular o MMC. Então, veja bem. Para calcular o MMC. Então, eu vou dar 3 exemplos. Se não se importa com o sinal. Se o denominador for igual, é só repetir o denominador, que já tirou o MMC. Beleza? Tranquilo? Se o denominador for diferente, exemplo 4 e 3, você vai se perguntar assim, opa, esse número maior divide o menor? Aí você vai falar assim, divide não. 4 não dá para dividir para 3. Então, bebê, multiplica. Que, professor? Multiplica. Quanto que é 4 vezes 3? 12. Você já tirou o MMC. Professor, tá de brincadeira. Não aprendi assim, não. Ó. E se você tivesse assim, vou dar outro exemplo. 4 no denominador, certo? E 2. Aí você vai se perguntar o quê? O maior divide o menor? 4 divide 2? Divide. Então, ele é o MMC. Essas 3 regras norteiam o MMC das operações com frações. Mentira, professor. Vou mudar a caneta aqui. Tá achando? Vou colocar um roxinho. Beleza? Então, vamos lá. Veja só. Se eu tivesse assim, ó, exemplo. Olha só, pessoal, Se eu tivesse assim, ó, veja bem. 3/4, tá? Mais 2/5, certo? Menos 1/3. Eita, professor, se eu tivesse uma continha dessa lá, tivesse obrigado a fazer uma continha dessa lá. Cai assim, professor? Cai. Nós vamos fazer uma questão aqui, vou mostrar para vocês que cai. Cai sim, certo? Eu vou pegar o maior,
Dentre os 3, já vou para o lado mais difícil. Aqui eu fiz só com 2 no exemplo. Eu vou pegar o maior, que é o 5. E o menor é o 3. Se eu fizer assim, ó, 5 vezes 3 dá 15. Certo? 5 vezes 3 dá 15. 15 dá para dividir para 4? Não dá, professor. Não dá para dividir para 4. Então, eu vou ter que multiplicar 4 vezes 5 vezes 3. Quanto que é 4 vezes 5? 20. Quanto que é 20 vezes 3? 60. Então, 60 é o meu MMC. Sério, professor? Seríssimo. É o meu MMC. Então, não vou precisar fatorar. Mas, professor, por que o senhor está fazendo? Cara, galera, olha só. A gente tem que fazer passo a passo para vocês entenderem. Aí nós aplicamos o sistema bundinha. Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não parece uma bunda assim? Então, você divide pelo de baixo, certo? E multiplica pelo de cima. Professor, o senhor é abestado, tá fazendo eu rir aqui. Ria não, garoto, ria não. Veja só, passe na prova. Quanto que é 60 dividido para 4? 60 dividido para 4 vai dar 20. É isso? É isso? Não sei, professor, não sei, isso me confundiu. Não é, olha só, eu tenho 60 e quero dividir para 4. Vou separar a primeira casa. O 6 dá para dividir para 4? Dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Sobra 6 menos 4 vai dar 2. Sobra 20. Desce o 0. Certo? Qual o número que multiplicado por 4 chega próximo a 20? 5. Então, vai dar 15. Perfeito? Dá 15. Mais, quanto que é 60 dividido para 5? Ah, professor, essa eu sei, que é 12. E 12 vezes 2? 24. 24. Menos. 60 dividido para 3 dá quanto? Agora sim, dá 20. 20 vezes 1? 20. Aí agora é só fazer a operação com os números de cima. Você repete o denominador e vamos fazer a operação com os números de cima. Aí olha só, adição e subtração. Números iguais, mais 15 mais 25. Soma e conserva o sinal. Então, quanto que é 15 mais 24? Vai dar 39. E conserva o sinal de positivo. Menos 20. Certo? Aí olha só. Olha só. Sinais diferentes. Você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o resultado você já sabe que vai dar positivo. Quanto que é 39 menos 20? Ah, professor, isso é fácil. Vai dar 19. Ok. Então, o seu resultado é essa fração aqui, 19 sobre 60. Tranquilo? 19 sobre 60. Então, isso é tirar o MMC. Coloquei já uma questão difícil. Ah, professor, não entendi não. Não entendi não. Apaga aqui, ó. Vamos apagar, vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer outro exemplo que eu vou aplicar agora o facinho para todo mundo. Aí você vai entender. Já coloquei um número grande para você ter ideia de como fazer com 3. Beleza? Agora a gente vai aprender a fazer com 2, assim, mais simples. Então, veja só. Se eu tivesse assim, ó, 2 quartos mais 3 quartos. Certo? Então, olha só. Cai nesse primeiro exemplo aqui, ó. Cai nesse primeiro exemplo. Os denominadores são iguais, então você repete o denominador. Você já pode adicionar ou subtrair os números de cima. Quanto que é 2 mais 3? 5. Aí você já achou a fração que nós chamamos ela de fração irredutível. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Agora, se eu tivesse assim, ó, olha só, 2 quartos mais 3 meios aqui, 3 sobre 2, certo? Olha o que ia acontecer. Veja bem, o maior divide o menor, 4 dá para dividir para 2? Dá. Então, 4 é o MMC. 4 dividido para 4 dá 1, vezes 2, 2. Mais, sistema bundinha. Não vou fazer aqui, que a gente já fez na questão anterior. 4 dividido para 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Continua. Quanto que é 2 mais 6? 8 sobre 4. Viu a diferença? Mais um exemplo. Vou colocar bem aqui, ó. Olha só. 2 quintos mais 3 meios. Agora, olha só. O maior, que é o 5, divide o menor, que é 2? Não divide. Se não divide, a gente faz o quê? Multiplica. Quanto que é 5 vezes 2? 10. 10 é o MMC.
certo? 10 é o MMC. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 3, 15. Quanto que é 4 mais 15? 19 sobre 10. Viu aí? Um exemplo para cada. Tranquilo? Então, essa é a regra do MMC. Vamos utilizar bastante. Vem. Na próxima aula a gente continua. Bora!